Bom dia, pessoal. Hoje eu e meu grupo, que é formado por mim, João, Ana, Clara, Kessia, Pedro e Alice, iremos falar sobre a ditadura militar, que foi um período muito importante na história brasileira, apesar de ser conturbado. Ele é muito importante na redação do Enem, pois ele pode ser utilizado para contextualizar diversos assuntos, como, por exemplo, a violência policial e também a discriminação. Ele é um tema que pode ser utilizado de diversas maneiras nessa maneira aí de contextualizador. Ele é um tema muito grande, porém a gente resumiu ele aqui em poucos minutos. O primeiro presidente da ditadura militar foi Castelo Branco, de 1964 até 1974, logo após derrubarem João Goulart. As suas medidas foram muito importantes para a base da ditadura militar, surgindo os primeiros atos inconstitucionais, decretos que davam mais poder à cúpula militar. A1 era referente à cessão de mandatos e suspensão de direitos políticos. Era para ser o único ato inconstitucional, mas foram criados mais 16 atos. Os mais importantes atos inconstitucionais foram o AI-1, que, como já foi dito, era a suspensão dos direitos políticos e a cassação de mandatos. O AI-2, que além de fechar todos os partidos políticos existentes, criou o bipartidarismo, e o AI-3, que declara que as eleições para governadores seriam indiretas. Após Castelo Branco, Costa e Silva assume a presidência em 1967, onde fica até 1969. Logo de cara, as relações entre os estudantes e militares ficam acirradas. As tensões políticas aumentam, deixando claro que a ditadura militar não seria algo temporário. Para piorar tudo, o estudante Edson Luiz foi assassinado por policiais militares em 1968, no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro, o que fez com que as manifestações nas ruas se intensificassem, criando a Passeata dos 100 Mil, que contou com a participação de estudantes, políticos e artistas. Com essa pressão, o presidente precisava dar uma resposta. Assim, ele assinou o Ato Inconstitucional 5, conhecido como AI-5, fechando o Congresso Nacional e dando ao Executivo o poder de legislar sobre todos os assuntos, colocando de vez o Brasil em uma ditadura, os famosos anos de chumbo. Depois da morte de Costa e Silva, quem assume é o Médici, em 1969, e fica até 1974. Ao mesmo tempo que essa foi a fase mais repressiva da ditadura militar, esse foi o período que mais trouxe legitimidade para o regime. Tudo isso porque foi nesse momento que o Brasil viveu o chamado milagre econômico. O milagre econômico é quando atinge a marca de crescimento de 10% ao ano. Ou seja, nesse período, a economia brasileira cresceu muito. Porém, apesar da grande empregabilidade, aumentou muito a desigualdade social. E o discurso do presidente na época era de que o bolo primeiro tinha que crescer para depois ser dividido. O problema é que esse dinheiro nunca foi dividido, aumentando muito mais a desigualdade social que havia no nosso país. Apesar disso tudo, a popularidade do presidente cresceu e era uma das mais altas da história, por causa do tricampeonato mundial que o Brasil havia conquistado na Copa do México em 1970. Isso serviu como propaganda do regime, se tornando comum ver frases na rua com um duplo sentido, uma dupla referência, à seleção e ao regime. Associado a isso, slogans se tornaram muito comuns. Por exemplo, o que se tornou mais famoso foi o Brasil, ame ou deixe. Isso começa a acontecer no governo de Ernesto Geisel, o quarto presidente-geral, mas a democracia só poderia voltar de forma lenta, gradual e segura. E ele assumiu o poder em 1974 até 1979, após o governo do general Mestre. Diante da situação nada tranquila e bastante problemática para os militares, todo cuidado era pouco para não haver retrocesso, mas teria que ser bastante segura, principalmente para os militares, que começaram diversos abusos durante o período ditatorial. Eles se basearam no dinômio sistólis e diastólis
E isso era para representar uma série de abertura política. E isso rolou ao longo do governo. Por exemplo, ele decretou o fim do AL-5 em 1978, mas ao mesmo tempo impôs o pacote de abril em 1977, retrocedendo o processo de abertura política. Dentre várias medidas, tomou a mudança de que agora o terço dos senadores teria indicações para presidenciar da República e era chamado os senadores biônicos. Assim, os militares garantiam um forte apoio e maioria dentro dos senadores brasileiros, além da extensão do mandado presidencial de 5 para 6 anos. Chegou a vez de João Batista Figueiredo assumir o terror onde o país se encontrava e continuar o processo de abertura. A principal ação do seu governo foi criar a Lei de Anistia, em 1979. Então, isso criou uma falsa ilusão que seria bom para os exilados e presos políticos, já que os exilados poderiam voltar ao Brasil e também tiveram os seus direitos políticos reestabelecidos. Porém, entretanto, todavia, esta lei era ampla, geral e restrita, ou seja, ela também englobava os militares acusados inclusive de torturas, que, como todos sabem, não foram poucas. Durante o governo de Figueiredo, existe mais uma ação de abertura que é a volta do pluripartidarismo, que fez com que, oficialmente, outros partidos pudessem finalmente se formar. Com a aplicação da lei da anistia, nem todo mundo ficou contente. A linha dura, composta pelos militares radicais que defendiam o regime ditatorial, não ficou nem um pouco feliz, cometendo assim atos terroristas para desestabilizar o governo, como a carta-bomba à Associação da OAB, os Advogados do Brasil, e o atentado do Rio Centro, com a tentativa de explosão de 2 bombas durante o show de MPB, para demonstrar o protesto ao governo. Assim, a população começou a ficar cada vez mais furiosa, aplicando pressão para a escolha de um presidente por eleições diretas, por meio do voto democrático. Com isso, as manifestações pelas ruas começaram a aumentar, sendo uma delas a Direta Já, que pregava as eleições diretas. Mesmo com as milhões e milhões de manifestações, o governo ditatorial não cedeu. Com a falha dos protestos, o presidente Tancredo Neves, em 1985, foi eleito por eleições indiretas. Mas, antes de assumir o cargo, veio a falecer, levando ao mandato de seu vice, José Sarney, dando início ao governo civil no Brasil, no mesmo ano de 1985. Então, esse foi o trabalho, espero que tenham gostado, e é isso. Espero que tenham entendido mais sobre a ditadura militar no Brasil.